Nós vamos agora estudar uma porção da palavra de Deus. Por favor, abra a tua Bíblia no capítulo 13 de 1 aos Coríntios. Devagar nós estamos nos aproximando do objetivo dessa série de mensagens. Eu já estudei com os irmãos o capítulo 11, o capítulo 12, e hoje, com a graça de Deus, vou terminar o capítulo 13. Então, sempre nos cultos em que temos a celebração da ceia, eu tenho estudado esse trecho do Novo Testamento com os irmãos, e o meu objetivo é chegar no capítulo 15 e estudar capítulos 11, 12, 13, 14 e 15 com os irmãos. Então vamos ler desde o verso 1, mas hoje o objetivo é estudar dos versos 8 ao 13, um texto que temos que tomar bastante cuidado, e a gente tem que organizar o nosso conhecimento, porque a gente tem que saber responder aos outros a razão de nossa fé, tá? Então, antes da leitura, gostaria de lembrar os irmãos, eu sou um cessacionista, e essa igreja, ela tem aprendido sobre isso, que os dons, eles cessaram, né? Muito bem. Só que, se você olhar, durante a história do povo de Deus, vários milagres aconteceram. Então, o texto bíblico, ele relata essas grandes maravilhas que aconteceram. E nós, sendo cessacionistas, nós cremos em milagres. Então, olha só. Você estudou o capítulo 12. Nós estudamos o capítulo 12 aqui. Então, existem diversos dons. Excelente. A questão de hoje em dia é que existe um dom que ele tem um grande destaque entre os, olha, irmãos, que eu vou falar, irmãos pentecostais. Tá? Tem um grande destaque. Nós precisamos tomar cuidado. Os neopentecostais, estes, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com os neopentecostais. Tá? Os irmãos pentecostais, eles dão um destaque. Qual é a nossa dificuldade, a minha dificuldade, a dificuldade do pastor Viana, a dificuldade do pastor Ricardo com tudo isso? É que, olha, irmãos, nós temos visitantes hoje aqui, eu estou vendo, amamos todas as pessoas, eu quero, por favor, que você não me interprete mal. Mas é que não seguem a norma. Existe uma norma, e a gente vai estudar isso quando nós chegarmos no capítulo 14. Existe uma norma para que aqui tenha a liberdade e a autoridade para a gente desenvolver o dom de línguas, se ele for útil para a edificação da igreja. A gente vai estudar isso tudo no capítulo 14. Então, existe uma norma. Se os irmãos, se alguém, algum dia falar assim, está acontecendo de acordo com o capítulo 14 de 1 aos Coríntios, então a gente pode ir lá e observar. Pronto. Enquanto isso não acontecer, e se você não lembra como é o texto, eu quero pedir para você, leia o capítulo 14 de 1 aos Coríntios essa semana, e você vai ver qual é a norma. Tá? Então tem uma norma. Muito bem. Foi estabelecida. Então, se tem uma norma estabelecida, Neil, é possível? Então agora, cuidado. Cremos que os dons cessaram? Sim. Porém, vamos lá? Eu não vou resumir a minha experiência, tá? Eu não vou resumir a experiência com Deus de todo o povo salvo, em todo o globo, durante todas as épocas, para minha experiência com Deus. Não vou resumir isso aí, não posso fazer. E não vou limitar o poder de Deus em lugares que eu não tenho acesso à cultura e às necessidades deles. Não vou fazer isso. Então, quando ouvir sobre alguma coisa, certo? Então, de novo, falar, quando eu ouvir sobre alguma coisa, eu vou na palavra
e vejo se está de acordo com as Escrituras. Foi necessário para eles, aconteceu, nós vamos glorificar a Deus na vida deles, e nós vamos esperar que Deus haja com suas providências, seu poder, de forma milagrosa, no nosso meio, se for para a sua glória. Tudo bem, irmãos? Então, tem que ficar claro, se surgir alguém aqui, com uma palavra para nós, o que nós vamos fazer? Tá bom, você tem uma palavra para nós? Então a gente vai para a Bíblia para ver se essa palavra tem a ver com as Escrituras. Tá? Então eu nunca tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra para o povo de Deus, baseado na Bíblia. Tá? Tudo bem? Muito bem. Se alguém se levantar aqui e começar a falar em línguas, aqui na nossa igreja, o que a gente vai fazer? Nós vamos esperar acabar. E na sequência, a gente vai esperar que alguém se levante e interprete. E depois que essa pessoa se levantar e interpretar, a gente vai esperar a edificação da igreja devido àquilo. Esta é a norma. Tudo bem? A última vez que isso aconteceu, a grande maioria não estava aqui, eu era um jovem, eu sou um homem de 51 anos, eu era um jovem aqui, e aí uma pessoa se levantou num culto. A pessoa que estava dirigindo era o pastor Miqueias, da época, estava dirigindo o culto. Ele esperou, abriu a Bíblia no capítulo 14, de 1 Coríntios, leu o texto, nada mais aconteceu a não ser aquela manifestação, e aí ele explicou, nada mais aconteceu, vamos continuar o culto, e deixou para lá. Pronto. Tá? Então agora nós vamos ler o texto, e vamos tomar muito cuidado. Então não se esqueça do seguinte, somos cessacionistas, os dons cessam, a gente crê no milagre do Senhor Deus, no poder dEle, na providência dEle, tudo o que Ele precisar. Alguma coisa aconteceu com os irmãos ao redor do globo durante a história, o que a gente faz? A gente se submete à palavra e se aquilo foi útil para aqueles irmãos naquela época e Deus foi glorificado, a gente louva a Deus por isso. Se não, aí nós simplesmente continuamos nossa vida. A Bíblia diz assim, deixa eu ler o verso 31 do capítulo 12. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. É assim que a gente termina o capítulo 12 de 1 Coríntios. Então, qual é o caminho mais excelente? Verso 1 do capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Parando aqui. O nosso objetivo é dos versos 8 a 13, tá? A motivação para a gente fazer qualquer coisa na vida é a glória de Deus. Então, por que a gente faz qualquer coisa nessa vida? Então, aqui estava Gabriel e Daiane. Por que eles cuidam de Gael e Davi? Para Deus ser glorificado. É para isso. Por que eu estou pregando aqui? Para glória de Deus. Então, o nosso objetivo é glorificar a Deus. Porém, irmãos, tudo que a gente faz tem que ser motivado pelo amor. Você percebeu aqui? Tudo. Pode olhar o texto aqui. Porque a gente tem que lembrar que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A gente não pode esquecer disso. Então, a nossa motivação é a glória de Deus, e quem nos motiva é o amor. Então, tudo que a gente faz é pelo amor. Motivado pelo amor, para glorificar a Deus. É assim que a gente faz. Verso 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece,
não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. A Bíblia diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A partir de hoje, vamos lá. O amor nunca falha, a Bíblia diz. Algum texto, alguma tradução aqui tem diferente a palavra falha? Alguém traz a palavra, por exemplo, acaba? Perece. Tem mais? O amor nunca falha, nunca perece. Alguém tem diferente? Hã? Nunca acaba. Está vendo? Essa é a ideia. Então, peraí, olha. A gente sabe o final do capítulo. Vamos falar de cor? Quem topa? O último verso do capítulo 13. Vamos ver, hein? Quem não souber não tem problema. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior desses é o amor. Lembra? Olha que coisa maravilhosa. Bastante gente sabe o texto. Então, peraí. O que permanece é o amor. Está vendo? Então, podemos ser cessacionistas ou não? É claro, o que permanece é o amor. É a única coisa que permanece é o amor. Olhando para cá, o amor nunca falha, o amor nunca acaba, o amor nunca perece, tá? Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Eu vou pedir, por favor, que o irmão Will nos dirija a Deus em oração. Eu estou sendo ouvido. Tá, em pé. Estou sendo ouvido bem. Esse microfone aí não está bom. Vocês já perceberam isso? Ou só eu percebi? Vamos arrumar esse microfone aí. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos pela Tua palavra, que ela possa entrar nas nossas vidas e transformar a cada dia. Obrigado pela exposição dela hoje, que o pastor está trazendo para nós. Abençoe também os irmãos que precisam de recuperação no hospital, que o Senhor seja com eles. Abençoe o Ministério Infantil na cantata de hoje à noite. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Verso 8 diz que o amor, ele nunca falha. Se você lembrar, quando a gente lê qualquer coisa na Bíblia, que a gente tenha essa ideia grega da gente, porque a gente tem essa ideia grega de tudo no meta. Então a gente pode falar assim, você é invejoso, sem a pessoa ser. A gente pode falar, você é mentiroso, sem a pessoa ser. E a gente pode falar, eu te amo, sem amar. Porque está no meta essas coisas. Agora, quem está escrevendo isso aqui é o apóstolo Paulo, um judeu, que espera que tudo se materialize. Jesus Cristo, da mesma forma, também quando ele fala o que ele fala, ele espera que as coisas sejam concretas. Então vamos lá. Quando ele fala assim, o amor nunca falha, é porque ele espera que aquele que ame, ele faça alguma coisa pelo outro. Entendeu? Ele está acostumado a falar do amor de Jesus Cristo. Então, o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus, ele é assim,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então tem ação. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu. Ação. Tá? Então é isso que o apóstolo ele espera. Ele espera que aquele que diz que ama, que ele faça algo concreto pelo próximo. Esse homem está escrevendo dizendo o amor nunca falha, porque ele crê que o Deus que é amor, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o amor depende dele. Ele fez, faz e fará algo por nós. Ele fez, faz e fará algo pelo mundo. Então é isso que ele espera. Então por isso que ele pode dizer com convicção que o amor nunca falha. Mas ele, quando a gente pega o contexto maior, o que está escrito acima do verso 1 da sua Bíblia? Do verso 1 do capítulo 12. O que está escrito? Você que tem uma trinitariana aí como a minha. Sobre os dons espirituais. Está vendo? O contexto maior é sobre os dons espirituais. Então, é nesse contexto. Olha só. Capítulo 14. O que está escrito? Acima do verso 1. Os dons de língua e de profecia. Está vendo? Ele está falando sobre os dons. E aí a gente tem um interlúdio. Dizendo o que... Olha, presta atenção, por favor, tá? O que realmente importa para sempre. Porque é claro que os dons, irmãos, foram importantes, e os dons que existem aqui são importantes para o tempo presente. Então vamos imaginar aqui, vamos imaginar que a gente tem um mestre aqui entre nós, tá? Ou dois mestres. Ou a gente tenha pessoas que de repente, a gente está com um problema, mas ela tem uma palavra de sabedoria no meio da gente. Sabe? A palavra de sabedoria não acontece todo culto, levanta alguém com palavra de sabedoria. Mas de repente tem aquela pessoa que ela tem isso. Ela tem uma palavra de sabedoria. Tá? Tudo bem? Consegue entender essas coisas ou não? Então, os dons são importantes. Porque não adianta, por favor, não pense que cantar bonito é dom, tá? Tem gente que não cantava bonito. Foi estudar, o que acontece? Passa a cantar. Tudo bem? Joia? É uma coisa. Vê uma pessoa tocando um instrumento hoje. Como é que ela começa? Ruim. Mas depois, ela melhora. Tu não pensa nisso. Claro, Ney, mas é um dom que a pessoa tem de aprender. Tá, tudo bem, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando das listas que existem aqui. Tá bom? É dessas coisas que eu estou falando. Mas o verso 8 diz que o amor nunca falha. Aí ele diz, mas havendo profecias, serão aniquilados. Então, peraí, então quer dizer que um dia a profecia tem que acabar. Certo? Sim ou não? Tá vendo? Vamos lá. O amor nunca falha, mas havendo línguas, cessarão. Então, peraí, então quer dizer que existe um momento da história do povo de Deus em que nós não precisaremos desse dom. Então, verso 8, o amor nunca falha, havendo conhecimento, desaparecerá. Tá vendo, irmãos? Então, peraí. Então, a gente olha para o texto está explicando sobre os dons, né? Está explicando sobre os dons a esses irmãos, e está dizendo, esses dons nem sempre serão necessários. Estes dons, em algum momento, eles podem parar. Estes dons, preste atenção todo mundo agora, dependem do amor. Porque os versos 1, 2 e 3 nos auxiliam nisso. E quando eu olho para qualquer coisa que a gente precise, peraí. Capítulo 1, verso 7. Eu quero que os irmãos de Jardim das Fontes guardem bem esse texto. Está vendo? Os irmãos de Vila São José, aí quando eu falo assim, quando eu faço essa diferença, é porque existe um grupo em Vila São José que está se organizando para ser uma igreja um dia. Então é assim, irmãos, nós somos uma igreja? Opa, se a resposta é sim, se existe um corpo local independente, um corpo local que
de alguma forma, e eu quero que cada dia mais a gente faça isso, contribui para a vizinhança, para a sociedade. Se existe um corpo local que faz planos, que Deus tem usado, então a Bíblia diz assim, ó, e não importa o tamanho dele, verso 7, de maneira que nenhum dom vos falta. É isso que a Bíblia diz. E esses dons são necessários até, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a gente tem que guardar bem esses textos que falam sobre a nossa vida até a vinda de Cristo. É muito importante isso daqui. É muito importante. Então, vamos lá. Vamos imaginar que 2026, 2027, não sei, 2028, os irmãos de Jardim das Fontes falam assim, Igreja Batista de Vila São José, nós queremos andar com nossas próprias pernas. Nós seremos uma igreja independente. Não importa o tamanho. A partir do momento que uma igreja, que tem como função também gerar outra igreja, e entregar a autoridade àquele corpo local, não falta nada. Então não faltava nada aos coríntios. Não falta nada em Vila São José. Irmãos, não faltará nada em Jardim das Fontes. E se aqui temos membros de outras igrejas, não falta nada lá na sua igreja. Mas os dons são sempre necessários? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente já sabe que o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Agora, nós vamos para o verso 9. Porque é claro que a gente não tem tudo o que a gente necessita. Porque, desculpa, peraí, usei o termo errado. Não é que necessita. Tudo o que a gente necessita, a gente tem. Perdão. A gente não tem tudo que está preparado para nós. Perdão. A gente não tem tudo ainda. Porque é o seguinte, eu gosto quando a gente tem a consciência de que nós fazemos parte do reino de Cristo já presente aqui. Só que a gente tem que lembrar, estamos vivendo no reino completo? Qual é a resposta? Não. Porque agora o reino é como um grão de mostarda. Mas um dia ele será uma árvore. Não é isso? Então é assim que a gente tem que pensar. Então existem coisas preparadas para nós ainda. Aí o verso 9 diz assim, na sequência do verso 8, é óbvio, dizendo que tudo cessarão, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, joia. É claro que não somente os coríntios, ou antes deles até, vamos imaginar, Cristo e seus apóstolos, ou hoje, nós não conhecemos tudo ainda. Irmãos, você sabe, alguns me acompanham há muitos anos. Irmãos, eu sou daqueles que creem que o céu vai ser muito legal. Hein? O que você acha? Hein? Vai ser muito legal. O céu tem que ser melhor que aqui. O que você acha? Ele é melhor que aqui, não é? Então é o seguinte, para mim, o conhecimento, ele é infinito. Então, quando chegarmos no céu, uma das coisas que nós vamos fazer, que a gente pensa que a gente vai estar de asinha, com arpinha. Não, esqueça essas coisas, né? Eu já contei para vocês, porque uma vez, numa mesa entre professores, eu estava longe de alguns, porque se no céu não tiver cerveja, não vai ser legal. Eu já comecei a ficar bravo, irmãos. Aí o outro falou, se não tiver, não sei lá, uma banda de rock lá, não vai ser legal. Poxa, negócio aí de ficar, né, falando assim, em cima de uma nuvem, não sei o quê. Eu falei, para aí, posso falar uma coisa? Pode ficar tranquilo, você não vai estar lá. Se você está esperando isso no céu, fica tranquilo. Tá? Você não vai estar lá. Eu só queria falar isso, vou continuar a minha leitura aqui. Eu te amo. Pronto. Não dá, tem coisa que não dá. Não é nada. O céu é mais legal que aqui. Então, por exemplo, o que eu estou falando para você? Ney, o que você está falando? Você vai viajar pelos planetas? Não sei. Quem sabe se Deus não vai deixar eu ir na Lua um pouquinho, para ver como é lá o negócio. Entendeu? Eu não sei.
Mas o negócio é que eu vou aprender mais de Deus, e mais de Deus, e mais de Deus, e mais de Deus. Muito bem. Então, a gente tem tudo parcelado. E eu vou dizer, desde a época de Cristo. Então, peraí. Ô Ney, por que você não está falando do Novo Testamento? Porque o ápice é a vinda de Cristo, irmãos. Porque o próprio Deus estava aqui. Irmãos, ali, os apóstolos, aqueles que foram escolhidos para continuar as coisas, eles não entendiam a vinda de Cristo. Eles não entendiam. Então é claro que tudo, o que acontece hoje, o que aconteceu antes, o que aconteceu na época de Cristo, para o ser humano, é parte daquilo que a gente está esperando. Então, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas vai existir uma época que não vai precisar de profecias, não vai precisar de línguas, não vai precisar de conhecimento. Aí, irmãos, vem um texto super difícil, que é esse verso 10. Então, ele é difícil, irmãos, ele é muito difícil. E não adianta a gente querer bater o martelo aqui, certo? Então eu vou dar duas opções para a gente poder discutir o assunto, quando a gente precisar discutir o assunto. E a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Então agora eu vou ler do verso 8 até o verso 10. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. E aí a Bíblia diz, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Excelente. Então, por exemplo, Cristo, a sua primeira vinda já tinha acontecido. Então, beleza, excelente. Agora, tirando essa primeira possibilidade, que alguém pode pensar, não, mas Cristo vem e ensina tudo para nós. Cristo já tinha vindo, então isso aí não tem nem discussão. Mas existem duas possibilidades que a gente tem discussão. A primeira delas é que quando vier o que é perfeito, está falando da palavra de Deus. Certo? Então, essa é uma possibilidade. Muita gente crê, e quando eu era criança, jovenzinho, era assim que a gente aprendia aqui em Vila São José. Todos os irmãos que cuidaram de nós falaram que o texto estava falando da Bíblia. Irmãos, como o texto não fala o que é uma possibilidade sim. Porém, a gente só precisa tomar cuidado, porque assim, qual é a ideia? Os primeiros escritos do Novo Testamento são as cartas de Paulo, tá? Tá bom? Esses são os primeiros escritos que a gente tem. Depois é que surgem os evangelhos, aí o Apocalipse, isso aí foi as cartas gerais, né? Isso veio depois. Então, o primeiro a ser usado nesse sentido foi o apóstolo Paulo. Então, aqui a Bíblia não estava completa. Então, é uma forma da gente ver isso, porque a partir do momento que a Bíblia está pronta, e a Bíblia chega até nós, então a gente vai precisar de profecia? Opa, a gente tem as escrituras. A gente vai precisar de línguas? Não, a gente tem as escrituras. A gente vai precisar de conhecimento? A gente tem as escrituras, só que baseado também nisso, a gente só tem que tomar cuidado. Porque assim, a Bíblia está completa hoje, e faz muito tempo que ela está completa. Muito tempo. A questão é, capítulo 14, você vai estudar comigo, capítulo 14, ele fala sobre profecia, que é mais importante que língua, por exemplo. Entendeu? Ele fala. Então é assim, eu sou profeta, irmãos? Pode falar, pode, não tenha dúvida. Eu quero um coro bem grande, eu sou profeta? Gente, estou triste. Não, calma, eu estou brincando, peraí. Eu não sou profeta. Eu estou brincando, calma. Estou falando que eu estou triste, mas é uma brincadeira. Deus seja louvado, eu sou um pastor. É isso que eu sou. Eu sou um homem que fui tirado dentre os homens para estudar a Bíblia e cuidar das ovelhas de Cristo. É para isso que eu estou aqui. Somente para isso. Ótimo. Agora, eu consigo, não porque eu sou pastor, tá? Porque eu sou crente.
consigo fazer previsões devido às Escrituras? Sim ou não? Tem um monte de coisa escrita aqui. E sabe aquele negócio? Quando a mãe fala um negócio, a boca de mãe, não sei, sabe esse negócio? Não, não é boca de mãe nada. É que a mãe, mesmo que ela não é crente, quando ela fala o que a Bíblia fala, é palavra de Deus. Certo? A verdade na boca do diabo é verdade. Tá bom? Então, minha mãe, então a minha mãe fala, que bom, ela é uma mulher santa do Senhor, que confronta seu pecado. Aí esse é o seu papel. Cadê a Daiane? Foi embora? Ah não, está ali, amamentando. Depois, você, Gabriel, diga para ela isso aí. Fale, fala mesmo. Não deixe de falar. É para denunciar o pecado do filho. Filho está errado, é para denunciar esse pecado. Até ele se converter, até ele amadurecer como crente, que Deus tenha misericórdia, se ele sair, até ele voltar, é para denunciar. Pronto. A mãe santa. O pai também, tá? Estou falando da mãe, porque a mãe, tadinha, é ela que leva essa culpa, né? Tadinha. Tá? Então vamos lá. Então, a gente olha para o texto e a gente fala assim, peraí, é a Bíblia. Ótimo, mas só que está falando que a profecia vai cessar. A gente pode edificar a igreja através de profecia? Quando a gente olha para as Escrituras e faz previsões de acordo com as Escrituras, irmãos, em certo sentido, estamos profetizando. Não como os profetas do Antigo Testamento, que estavam escrevendo a palavra e diziam assim, assim diz o Senhor. Irmãos, se um dia você estiver visitando uma igreja e alguém disser, assim diz o Senhor, grave bem. Porque é bom você escrever o capítulo 23, né? De Apocalipse. Que ele falou, assim diz o Senhor. Ué. Só para eu não errar aqui depois. É isso. Capítulo 23 do Apocalipse, porque ele está falando assim diz o Senhor. Grave bem, filme, porque ele falou assim diz o Senhor. Se você visitar uma igreja e alguém fizer isso, você guarda bem, fala com o pastor. Ele falou, assim diz o Senhor. Igual os profetas do Antigo Testamento. Nós vamos ter que ver, eu sou crente, eu quero saber se Deus está escrevendo a Bíblia ainda. Então, a gente não é profeta desse jeito. Excelente. Agora, quando a gente olha também para o texto e observa que a Bíblia está dizendo, havendo conhecimento desaparecerá, irmãos, aí a gente tem que tomar cuidado. Irmãos, Neil, pode ser, a Bíblia é claro que pode, porque a gente pode interpretar o texto e aí que a gente tem que tomar cuidado. Porque numa discussão entre o pode e não pode, porque a gente não tem textos paralelos, e o texto aqui não cita a Bíblia em lugar nenhum do contexto, lugar nenhum é citado as Escrituras. Então, porque pode, a gente tem que saber, mesmo com a Bíblia na mão, o conhecimento desaparecerá? Então tem que tomar cuidado, é só isso, tá? Tem que tomar cuidado. Ótimo. Neil, então, o que pode ser isso? Segunda possibilidade. E aí é o seguinte, mais uma vez vou dizer, sou cessacionista, irmãos. Eu não estou aqui para falar que os dons vão voltar para a Vila São José, porque a gente não precisa, é uma coisa óbvia, isso daí. Certo? A não ser que em um momento específico, para a glória de Deus, ele chega para a gente e fala assim, está vendo aquilo ali, agora vocês vão usar isso daqui, porque daí ele é soberano. Então vamos lá. O que é que o povo de Deus espera? Então, olhe só. A gente leu já 1 Coríntios. Ixi, meu tempo já foi, né? Cadê o... hoje não tem sinal. Eu posso continuar o tempo que eu quiser. É brincadeira. Eu só vou falar... Eu só vou falar dessa parte e depois eu emendo do verso 11 para o capítulo 14, tá? Tudo bem? Vamos lá. O que é que o povo de Deus espera? A Bíblia está falando aqui para nós, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Excelente. O que é que o povo de Deus espera? Outra possibilidade. E assim, por favor, não me pergunte, não fale para mim por que você falou dessa outra possibilidade se nós cremos que é a Bíblia. Não, a gente precisa saber das coisas. A gente precisa saber quando o nosso argumento, ele não é pleno. Só isso, tá? Vamos lá. O que é que o povo de Deus espera? Então, presta atenção nisso aqui. O verso 7 do capítulo 1 de 1 Coríntios, nós já lemos. Então, você sabe o que a gente espera.
Mas, vamos para Romanos também? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos lá. Nós vamos para o verso 18. A Bíblia diz: porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos e em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, o que a gente espera? Que um dia nós sejamos glorificados. Filipenses capítulo 1, vamos lá. Filipenses capítulo 1, verso 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então, uma outra possibilidade é esta. Quando a gente for olhar para o texto e discutir com alguém sobre o texto, a gente pode também dizer que aquilo que é perfeito é quando os filhos de Deus forem glorificados, tá? E aí a Bíblia pega e conclui essa parte dizendo: então, o que é em parte, irmãos, aí de uma vez por todas, será aniquilado. Então, que Deus abençoe. Nós vamos continuar o estudo dos dons, depois no capítulo 14, e terminar na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 15. Então, que Deus ajude a gente a cada dia a estar mais firme na palavra, crer nas Escrituras, irmãos, saber muito bem para o que Deus nos chamou. Não falta nenhum dom aqui. Tá joia? Não falta. Aquilo que Deus quiser de nós, Ele fará. Deus abençoe. Obrigado, meu Pai, por tudo. Agradeço, porque o Senhor tem cuidado do teu povo. O Senhor tem nos dado, ó Senhor Deus, o privilégio de trabalharmos com o Senhor e para o Senhor. E pedimos que o Senhor continue a nos usar como corpo local, como igreja batista, como o teu povo. Que o Senhor abençoe nossas famílias, nossos filhos, e nos ajude a te servir em nome de Jesus. Amém.